Quero me dirigir hoje aos servidores públicos, em especial aos nossos professores. Em nosso município, temos uma legislação longa e complexa sobre a remuneração dos servidores. São cerca de 220 leis que regulamentam a relação entre a prefeitura e os servidores. Parte dela referente ao plano de carreira e parte ao Estatuto do Servidor Público. Existem ainda leis federais e estaduais que se refletem na remuneração dos trabalhadores, o salário mínimo, o piso do magistério e outras. Como decorrência, ao olhar os contra-cheques, eles têm muitos itens. O normal é mais de 20, o que torna a leitura e interpretação dos contra-cheques muito complexa e permite todo tipo de alegações. Os fatos mais importantes são, primeiro, os padrões ou vencimentos básicos, embora tenham sido reajustados todo ano pela inflação, ficaram defasados em relação ao parâmetro que sempre se utiliza para comparações, que é o salário mínimo, pois ele teve incrementos muito superiores à inflação, ou também o piso do magistério, que também teve uma evolução que superou a variação de preços. Segundo, como decorrência disso, ao longo do tempo foram adotadas complementações. Primeiro, em relação ao valor básico, que é onde se calculam as vantagens. Segundo, em relação ao salário mínimo. Em função das limitações orçamentárias, financeiras e legais do município, foram concedidas vantagens aos servidores que também representam aumento no poder de compra. É de destacar o Vale Alimentação, que nós criamos em 2006, e o mais antigo Vale Transporte. Embora isto não se incorpore ao contra-cheque, são fatores importantes para aumentar a disponibilidade financeira e representam custos muito elevados para a comunidade. Do fim de 2004, quando assumimos a prefeitura, até o presente, houve um aumento nas despesas com o pessoal maior que o aumento das receitas da prefeitura. Se as receitas anuais passaram de 217 milhões para 414 milhões, houve um aumento de 90%. E os gastos com o pessoal subiram de 90 para 196 milhões, 116%, bem mais que a receita. Mesmo sem ser considerado o Vale Alimentação, os aumentos concedidos aos trabalhadores foram superiores ao crescimento do salário mínimo, que foi 109. Como decorrência disso, primeiro, o comprometimento com o pessoal em relação às receitas, que era 41%, agora é 47%. De tudo que entra, 47% vai para os funcionários. Segundo, o salário médio do funcionalismo, que era de R$ 774 em 2004, foi para R$ 1.501 em 2011, 94%. Mais que o dobro da inflação do período, que foi de 40%. Hoje já é superior a isso, porque desde janeiro, mais de 3 mil servidores ganharam acréscimos em função do reajuste do salário mínimo. Além disso, outros benefícios também foram atualizados para muitos outros. Segundo, foram realizados concursos públicos em 2008 e 2011, tendo sido nomeados mais de 2 mil servidores no período, também uma antiga reivindicação dos trabalhadores. Além disso, houve expressivo investimento na qualificação dos servidores, concursos, treinamentos, participação em eventos que superaram os 2 mil servidores a cada ano nos últimos anos. Ainda foram concedidas gratificações e incentivos que corrigiram distorções em relação a várias carreiras. É de se destacar os servidores do nível superior, bem como foi garantido um percentual maior para as funções gratificadas e assegurado que metade dos cargos em comissão sejam ocupados por servidores. Para atender um outro pleito histórico dos municipários e simplificar os contra-cheques sem qualquer perda salarial ou de vantagens, dando mais transparência nessa relação com a prefeitura, a administração contratou, no ano passado, a elaboração de novos planos de carreira e estatuto do servidor. Nestas propostas, repita-se, não há qualquer perda de vantagens e benefícios, apenas a correção de muitos problemas acumulados, além da concretização da promoção. Nunca se apregoou que isso seria uma panaceia, que poderia enfrentar todas as demandas existentes de uma só vez, mas parte de um processo necessário de evolução. O que se propôs é o possível, dentro da realidade financeira atual do município e de acordo com a legislação federal que rege essa matéria. Especificamente em relação ao magistério, é importante destacar, primeiro, enquanto se estava na discussão sobre a aplicabilidade desse piso, a prefeitura sempre assegurou seu pagamento sobre o total de vencimentos, mas já deu um tratamento diferenciado e favoreceu os professores, especialmente os da educação infantil que tiveram os maiores ganhos. Segundo,
Quando o Tribunal de Contas do Estado questionou a inconstitucionalidade do cálculo de todos os benefícios, avanço, direção, difícil acesso, em cima do incentivo, a Prefeitura encaminhou projeto de lei que a Câmara aprovou por unanimidade, estabelecendo que ao padrão se somavam os incentivos. Com isso, está legalmente definido que o piso é esse. Não importa o nome que tenha, piso é aquilo sobre o que se calcula as vantagens. Por fim, terceiro, a partir da decisão do Supremo, procedeu-se ao enfrentamento de mais esse desafio, com elaboração, discussão e encaminhamento do plano de carreira à apreciação da Câmara, onde fica evidente que a Prefeitura já cumpre o piso, mas se torna mais fácil de ver isso no contra-cheque. Portanto, legalmente, temos segurança para enfrentar qualquer discussão, seja sobre o presente, seja sobre o previsto no plano de carreira para o futuro. Isto até pode não corresponder aos anseios de alguns e seguramente contraria o discurso e os interesses de outros. Pode não ser a solução ideal para todos, que têm expectativa de remunerações mais elevadas do que é possível pagar, em função da realidade financeira da Prefeitura e do que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas é o possível, dentro da legalidade e dos recursos previstos para esse ano. Prolongar ou adiar o enfrentamento dessas questões é inadequado para a comunidade que é penalizada pela paralisação. E isto somente pode ser superado pelo diálogo, jamais pela intransigência. Voltar às aulas, recuperar o tempo perdido, retomar as discussões, como foi proposto em texto pelo secretário da Educação à Assembleia, se torna o caminho razoável para uma discussão equilibrada, racional e profícua dessas pendências. A persistência da atual intransigência só agrava os conflitos, especialmente porque não se pode contrariar os fatos, somente com teses ou palavras de ordem. Isso certamente agrada a uns poucos, mas estes não podem se sobrepor aos interesses da maioria, muito menos aos da comunidade que paga por nossos serviços e merece recebê-los. Este é, pois, um último apelo à razoabilidade. Professores, voltem às aulas, vamos discutir os dias parados, vamos atender melhor a comunidade. Pense nisso.